Depois de 12 meses a empresa não me concedeu, aí ela tem que pagar as férias acrescido de multa. Olá, terráqueos! Bem-vindos ao meu canal e no podcast de hoje a gente vai entrevistar a Isabela Sabino, que vai falar pra gente sobre direitos trabalhistas, tirar as dúvidas de vocês, que eu sei que vocês aí estão aí em casa já vão começar a anotar, pegar papel e caneta e anotar tudo que ela vai falar, porque todo mundo quer saber, né não? Se apresenta pra gente, Isabela. Bom, muito obrigada, primeiramente, pelo convite, Joy. Meu nome é Isabela, sou formada em Direito, advogo aqui em Brasília, com foco em direito trabalhista hoje em dia, mas também na área civil. E no direito do trabalho, eu estou atuando um pouco mais com empresas. Então, né, vamos tirar algumas dúvidas aqui hoje, Vamos lá conversar um pro pouco. porque o povo quer saber. Você tá ajudando mais empresa ou os empregados? O que você mais ajuda atualmente? As empresas a se livrar de pagar as multas, entendeu? Ou os empregados? Aquela quem tem mais dinheiro que me pague. Olha, polêmico, porque quando a gente fala que advoga para empresa, né, o pessoal fica assim com um pouco com o pé atrás, pensando, tá ali ajudando o empregador, é contra o trabalhador, etc. Mas na verdade, eu digo que atuar para a empresa hoje em dia traz benefícios pro empregado, né? Então, a minha atuação ela é muito voltada ali para um direito preventivo, para a estruturação da empresa, para ver o que a empresa precisa melhorar, como se regulamentar para trazer os direitos, garantir, né, os direitos dos Pra não ser trabalhadores, processado. evitar processos, evitar ações, evitar ali, né, que o bolso doa um pouco mais, mas trazendo também, né, esses esclarecimentos para o empregador, o que você tem que fazer, como agir, como evitar essas ações. E isso nada mais é que garantir o direito dos trabalhadores. Ai, que lindo. Essa mulher é Resumindo, o maravilhosa. seu trabalho é fazer com que o empregador trabalhe certinho para que não seja processado. Exatamente. É fazer com que os dois lados ganhem, né? Vamos dizer assim. E uma pergunta. Você acha que hoje em dia, no Brasil e no geral, no âmbito geral, ainda tem muita gente que trabalha sem ser fichado? Muito, com certeza. Hoje em dia, existem muitas questões de trabalhar sem ser fichado e existem muitos trabalhos que são mascarados, né? Tem muita aquela questão de contratar, né, a famosa pejotização, eu te contrato como prestador de serviço, eu te contrato como empresa e na verdade tem ali um vínculo empregatício camuflado, né? A pessoa está trabalhando como empregado e não está recebendo direito. Isso ainda existe muito, infelizmente. E também tem a questão de eu te contrato para você fazer uma função que na verdade não é só aquela função. Você faz aquela e mais umas 50 funções que não é exatamente o que você deveria fazer. E aí, para ficar na carteira e para o empregador pagar menos, ele coloca lá auxiliar de serviços gerais, assistente administrativo, auxiliar administrativo, um exemplo. Acontece também, infelizmente, gente, é o famoso desvio de função ou acúmulo de função. O desvio, né, quando você é contratado para uma função X, mas as suas atividades, você no dia a dia acaba desenvolvendo atividades de outra área, de outro setor, é o famoso desvio de função. E também tem o acúmulo de função, que é quando você é contratado para determinada função, mas você exerce outras além. Então você está ali exercendo tanto a sua quanto de outras áreas, sem receber por aquilo. São duas coisas que acontecem muito e são muitas causadoras de busca pela justiça também. É uma malandragem da empresa contratar a pessoa como auxiliar de qualquer coisa para fazer qualquer coisa, tipo auxiliar de serviços gerais. O cara vai fazer desde a limpeza ou qualquer coisa. Existem funções muito genéricas, né? Vamos dizer assim, né? O famoso auxiliar de qualquer coisa, né? Como você bem colocou. São geralmente tem essa intenção já do empregador de ser uma pessoa que faz tudo, né? O famoso quebra-galho.
É o pau para toda obra e toda hora tem obra. E E eu achando que era o coitado do estagiário. tem também estagiário. Mas, Vamos chegar lá, Vamos né? chegar lá. Vamos chegar lá, Tilo. Tem uma página inteira só pro coitado do estagiário. mas é comum. Mas assim, a gente tem que ficar atento, porque apesar de ser uma função genérica, né? Toda função ela está atrelada a uma área específica. Não tem como você generalizar. Existe, né, na prática, mas em termos legais você não pode simplesmente generalizar. Se você é contratado para ser auxiliar de cozinha num restaurante, existem as funções, né? A gente tem um site que você consegue consultar o CBO, que é o código da função lá de ofício. E você consegue verificar um auxiliar de cozinha. O que está imposto dentro de um auxiliar de cozinha? Lavar prato e cortar alimentos, por exemplo. Eu sou obrigado a picar os alimentos ou só cuidar da limpeza? Porque você também tem que ter cuidado para não ter contaminação. O que essa pessoa está tendo? A pessoa não ter experiência de cortar o legume, cortar o dedo junto, é complicado, né? Porque Eu tenho experiência só de limpar, mas vou, sei lá, cuidar do alimento, às vezes eu nem tenho essa experiência. Então, isso é um risco tanto para o empregador, inclusive, e fere direitos ali trabalhistas do próprio empregado. Então, assim, nem toda generalização é tão genérica assim, né? A gente tem que tomar cuidado para não estar desvirtuando essa função também. é só o que o povo faz no Brasil, desvirtuar funções, entendeu? É não, Gilo? Infelizmente. Bom, falando um pouco sobre os estagiários, a gente sabe que a entrada no mercado de trabalho para o estagiário é muito importante, porém a gente tem visto na prática os estagiários fazendo funções muito importantes, além do que é proposto para ele. Poderia contar um pouquinho sobre isso e até onde o estagiário pode fazer? De tudo, ele pode fazer tudo. Você vai botar um estagiário de arquitetura para construir uma casa? Não, né? Olha, eu vim falando para Já minha vi filha. estagiário auxiliar de enfermagem tirando sangue e dando remédio para paciente. Eu não acho que um estagiário deva fazer essas funções de tirar sangue e dar remédio para paciente. Para um estagiário matar alguém, eu dou um pulo. Tem a responsabilidade, né? Mas eu vim comentando antes de vir, né, eu comentei com minha filha que logo, né, daqui a um tempo ela já vai ser jovem aprendiz, depois estagiário, que foi uma época da minha vida que eu gostei muito, porque eu tive boas oportunidades como estagiária. E recomendo, inclusive, né, o estágio tanto para empregadores quanto para os próprios jovens. É uma fase muito importante desse início de entrada no mundo do trabalho. Mas, de fato, né, a gente tem ali muitos estágios que descaracterizam também. E o que é importante saber sobre estágio? O estágio, ele tem uma lei própria, que é uma lei da área civil. Então, ele não é regido pela lei trabalhista, em via de regra, né? O estagiário, ele tem lei própria e todo contrato é especialidade da justiça comum. Quando que o estágio passa a ser tratado pela legislação trabalhista, pela justiça do trabalho? Quando não é cumprido todos os requisitos da lei de estagiário. Então, o estágio, ele tem uma série de requisitos na lei, que é estar matriculado, né, seja no ensino médio, ou seja num curso de graduação ou de pós-graduação, ter um vínculo da instituição de trabalho com a instituição de ensino. Então, não basta, eu vou pegar aqui um estudante e colocar aqui dentro da minha empresa. Essa empresa tem que estar vinculada, ela tem que ter um termo de responsabilidade com a instituição de ensino. Tem que cumprir a carga horária, tem que cumprir os pagamentos. Então, quando a empresa deixa de cumprir um único requisito, basta um, ele pode pedir a caracterização de vínculo de emprego. Então, dentro disso, existe também a questão pedagógica do estágio, né? O estagiário ele não pode ser apenas colocado dentro da empresa e obrigado a cumprir funções. Ele tem que ter um supervisor. Esse supervisor tem que estar obrigatoriamente com o estagiário, tem que delegar as funções, tem que supervisionar as funções e tem também que avaliar este estagiário
num período de a cada 6 meses. Então, eu tenho um contrato de 1 ano, eu tenho um contrato de 2 anos. A cada 6 meses, esse supervisor ele tem que emitir um relatório. E o supervisor do estágio, ele também não pode ser qualquer pessoa. Contratei um estagiário aqui dentro para o marketing e a empresa não existe um supervisor de marketing, não tem um departamento. Ele tem que ter um supervisor da área do marketing que vai avaliar, vai fazer o relatório, vai conferir a regularidade escolar desse estagiário também, se tem o vínculo com a empresa, tudo isso é responsabilidade desse supervisor. Então, apesar de ser um contrato da área civil, basta o descumprimento de um único requisito para que, né, possa ser pleiteado aí um vínculo empregatício e passe a ser vigente as leis da CLT. E às vezes o estagiário nem tá ciente disso, né? Os bichinhos estão lá Muitas. trabalhando, ralando que nem condenado. Tá, Muitas agora, vezes. sendo PJ, o estagiário, enfim, pra gente caracterizar vínculo empregatício, é a partir de quantos dias por semana? Olha, o vínculo empregatício, ele não é só a quantidade de período que você trabalha na semana, né? São 5 os requisitos que a legislação trabalhista traz para ser caracterizado esse vínculo. Em relação à regularidade, né, a gente chama de habitualidade. Existe entendimento, não está na lei, mas o entendimento hoje é de que a partir de 3 dias na semana já configura o vínculo de emprego. Não apenas isso, né? Ele tem que estar ali acrescido dos demais requisitos, que é ser uma pessoa física, então, né, terráqueos podem, mas extraterrestres não. Ainda Glória a bem. Deus. Ser pessoa Ainda bem. física, ter uma pessoalidade, que significa, se eu sou contratada para exercer uma função, apenas eu posso exercer aquela função. Eu não posso mandar um colega advogado, por mais competente que seja, exercer a minha função para aquela empresa. Se eu contrato alguém que é da área de marketing, essa pessoa não pode mandar um outro exercer a função dela, apenas ela pode ser. A habitualidade, que é a questão do tempo que você está ali exercendo aquela função, se é de segunda a sexta, se é de segunda a sábado. Muito cuidado, por exemplo, quando você contrata por diária, né? A gente tem muito essa questão com diaristas. Então, minha diarista vem 2 vezes na semana, minha diarista vem 3, vem 4. Então, a partir de 3 dias na semana, né? Lembrando que tem que ser uma coisa contínua. Não, esse mês teve uma semana que a pessoa veio 3 dias, mas nunca mais aconteceu. Então, a gente também tem que ponderar. Onerosidade é o 4º requisito, que é você ter uma contraprestação. E a subordinação, que é você receber ordens e precisar trabalhar de forma subordinada a essas ordens. Eu não vou decidir o que eu faço, não vou decidir quando eu faço, mas quem vai decidir isso é uma pessoa superior, então é a subordinação. Então não basta, eu trabalhei 3 vezes na semana nessa casa, mas não preencho os demais requisitos. Eu fui contratada como diarista para uma obra, mas eu fui 2 dias e no 3º dia eu mandei outra pessoa, apesar do contrato ser comigo. Então, essas coisas já não caracterizam. Tem que estar presente os 5 requisitos. Tá, eu tenho uma pergunta de um espectador aqui, exatamente sobre isso. Um amigo meu me perguntou, começou com amigo meu, é coisa boa. Tem até Um amigo meu me agora. perguntou, para perguntar para vocês, se eu contratar do job 3 vezes por semana, pode ter vínculo? Se contratar, desculpa. Do Do job, job. mulher. Não. Não exatamente, né? Primeiro porque não é um trabalho regulamentado, né? Vamos dizer assim, eu não tenho como fichar a carteira. 3 vezes na semana para limpar e faxinar a casa dele, ele pode ser vínculo emregativo. Agora, se Isso. for para fazer isso aí que você tá imaginando, que os telespectadores não sabem, nem conseguem imaginar o que seria, não é vínculo empregatício. Ainda bem que não é uma pergunta do espectador, e sim de um amigo dele, De um né? amigo dele, Do né? amigo dele, né? Eu vou fazer uma ressalva. Eu fico triste que o job foi desvirtuado para certas categorias, porque Concordo a minha contigo. geração já usava o job para todo tipo de trabalho, gente, e eu ainda não consegui Imagina, você descaracterizar tá na a roda de palavra. amigo e fala, eu vou para um job. Vou pra um ali, job. Vamos lá, pra Infelizmente. pergunta que não quer calar e todo mundo quer saber.
Como que a gente sabe se a empresa está depositando corretamente o nosso FGTS? Mais fácil do que se imagina, gente. Porque hoje a gente tem a informação aqui, ó, na palma da mão, no celular, no computador, na internet. E o FGTS, ele, ainda que você não tenha acesso à tecnologia, ainda que seja uma pessoa mais vulnerável, né, que não tenha ali internet ou condições de acessar, basta você ir numa agência, tanto do trabalhador quanto da Caixa Econômica, e pedir para fazer a consulta. Então é muito fácil. Hoje a gente tem o gov.br, né, que é um sistema, um site que ele concentra ali todas as informações dos cidadãos, né? E você tem fácil acesso a tudo que você pensar. E o FGTS é um deles. E vamos supor, você vai lá, faz a consulta e descobre que seu patrão não tá pagando teu FGTS, você tá doido para tirar o dinheiro de lá e não tem dinheiro para tirar. O que o empregado pode fazer? Ou a empresa não é obrigada a depositar o FGTS dele todo mês? Como é que funciona isso aí, mulher? Isso aí é muito importante. É curioso, porque depois que possibilitou o saque aniversário de FGTS, é muito mais recorrente hoje em dia que as pessoas se preocupem mais, porque elas têm ali a possibilidade de receber de forma antecipada, né? O FGTS. Então, essa preocupação começou a surgir de forma mais recorrente ultimamente. As pessoas se interessam mais em consultar ali o FGTS, porque, querendo ou não, é um dinheiro mais acessível. Então vamos lá. O empregador, ele tem a obrigação de depositar mensalmente. Então você recebeu ali o seu contra-cheque, já foi liberado o seu olerite, o depósito de FGTS já vai ser descontado do seu salário, você vai ver esse depósito descontado, né, no seu contra-cheque, e automaticamente ele tem que estar depositado na conta do fundo de garantia. Existem empresas que não depositam regularmente, isso é uma realidade. E isso está passível tanto de multa por parte da empresa, e o empregado pode, né? Tem várias alternativas. Uma delas é notificar a empresa. Geralmente a gente instrui, né, a notificar de maneira formal, seja por e-mail, por escrito, de que os depósitos não estão sendo feitos, e pedir a regularização. E aí, a partir disso, você pode, inclusive, dar um prazo, né, para a empresa, para o empregador, estar regularizando esses depósitos. Se isso não acontece, eu estou insatisfeita, a empresa não cumpre, né, os meus direitos e tudo mais. Isso pode, inclusive, ser passível de rescisão do contrato. Então, muita gente, eu, né, pensa, eu não quero sair da empresa sem receber os meus direitos, mas não está depositando. A simples falta de depósito do FGTS é uma das causas de rescisão indireta, que é o quê? O empregado, né, o trabalhador, vai virar para a empresa e falar: olha, empresa, você não está cumprindo com as suas obrigações, não está cumprindo com os meus direitos trabalhistas, e eu estou te dando a rescisão por justa causa. E sim, gente, existe a rescisão por justa causa pro empregado e pro empregador. Olha que maravilha essa entrevista! Agora eu tenho uma dúvida. Como é que funciona essa justa causa para a empresa? O empregado, ele chega na empresa e faz uma carta como fosse uma demissão para ele, e tem um modelo de carta ou algo do tipo? Como é que é isso? Tem que ter muito cuidado, porque o que eu vejo muito hoje em dia? Primeiro cenário, o empregado está insatisfeito porque tem muito atraso de salário, não está pagando minhas horas extras, estou insatisfeito porque não faz os depósitos do FGTS, eu queria muito saque aniversário. Lembrando que o FGTS vale também para algumas doenças, algumas comorbidades, para financiamento habitacional, então o FGTS é muito importante, né, porque ele resguarda o trabalhador em muitos aspectos. Então, eu estou insatisfeito por vários motivos. O que eu vejo muito acontecer, assim, absurdamente, é o empregado simplesmente deixar de ir. Não tô satisfeito, vou deixar de ir, porque começar a faltar, deixar de ir, ele vai fazer a minha demissão. Ou sem atestar? De forma injustificada. Deixar de ir nunca Nunca é o caminho. É o famoso abandono de trabalho. Justamente, porque não existe um período assim para configurar o abandono de emprego. Mas se a pessoa deixa de ir, o empregador manda mensagem, entra em contato, você não tá vindo, não tá justificando,
o empregador pode, né, já dar essa rescisão por abandono de emprego ou por faltas injustificadas. E é muito comum, o empregado deixa de ir, vai deixando, não voltou mais na empresa. A segunda coisa que acontece muito, que também é errado, é a pessoa estar insatisfeita, ela manifesta isso para o empregador e de forma ardilosa, né, vamos dizer assim, o empregador faz a pessoa pedir demissão. Ah, não, então assina aqui a sua demissão e resolve na justiça. A pessoa vai lá, escreve uma cartinha pedindo a demissão. Se desliga da empresa, depois entra o judicial. Isso. Quando você escreve a próprio punho, assina, aquilo ali tem uma força muito grande para a Justiça do Trabalho. Então, se você, mesmo que você entre com uma ação tentando justificar, olha, na verdade não foi bem assim, etc. Aquele pedido de demissão, ele tem uma força perante a Justiça muito grande. Então, você também tem que ter muito cuidado quando você vai formular esse pedido. Então, assim, estou insatisfeito, não, meus direitos estão sendo, né, suprimidos aqui nessa empresa, o que eu devo fazer? A gente aconselha, obviamente, procurar o respaldo de um advogado, né, ter uma assessoria jurídica, é muito importante. A gente sabe que tem informação, que, não, eu sei como proceder, mas tenha sempre um advogado para cuidar dessa área, para você ter o menor dano possível. E quando você vai pedir demissão, você tem que deixar claro assim, olha, estou rescindindo o contrato porque a empresa não está cumprindo com tais coisas. E o ideal é que a empresa assine esse pedido. Mas na prática, obviamente, isso é muito difícil de acontecer. Então, o que a gente sugere? Mande por correio, registre por e-mail, tenha 2 testemunhas presentes, peça para assinar, né? De que, olha, estou me desligando por tais motivos, não está sendo cumprido. Tenha testemunha, formalize esse documento de alguma forma. Você tem que comprovar que a empresa recebeu, que ela está ciente de por que eu estou me desligando e por que eu estou me desligando com justa causa. Por que eu devo receber os meus direitos indenizatórios, né? As minhas verbas indenizatórias. Tá, eu tenho mais um cenário para acrescentar nessa sua lista. É o caso da empresa coagir o empregado a fazer a próprio punho que está pedindo demissão, mesmo ele não querendo. Olha, eu costumo dizer assim, a pessoa tá com um pedaço de madeira para te agredir ou tá com uma arma, porque via de regra ninguém é obrigado a nada. Se você vai pedir demissão e a pessoa, não, eu te dou a demissão, mas assina aqui. Se você não tem assessoria, se não tem testemunha, se você ainda não consultou um advogado, não assine documento, gente. Não assine nada que você não conseguiu ler, nada que você leu, mas não compreendeu, nada que você tenha dúvidas, assim, que não esteja realmente claro. E isso não só para rescisão, mas também para contratação, porque muitas vezes você vai ser contratado, né, via de regra, te prometem mundos e fundos. E você vai para aquele trabalho e assina um contrato lá, né? Outro dia uma colega comentou, eu assinei um contrato, não vi que tinha tal direito, fui descobrir isso muito tempo depois. Eu falei, mas você não leu o contrato? Mas o contrato tinha 80 páginas. Gente, se tiver 2 páginas, 5 páginas, 100 páginas, leia linha por linha do seu contrato de admissão, do seu contrato de demissão, para entender o que você pode ou não ter. As letras miúdas não saiu à toa os memes, entendeu? Elas têm motivo. Então, quando alguém disser, você não leu as entrelinhas e as letras miúdas, já aconteceu comigo. Eu não li, na verdade, eu e meu sócio, a gente assinou um contrato e a gente não leu uma parte do contrato que dizia que a gente que tinha que locar tal determinada coisa. E aí eu falei, meu Deus do céu, e aí a gente teve que arcar, e assim, é complicado. Realmente, quando tem muitas páginas, foi um erro nosso? Foi um erro nosso. Acontece de novo? Não acontece de novo. Você não acontece de novo. Agora, se tiver 50 milhões de páginas, não vou ler as 50 milhões de páginas. Tem que ler, pede prazo, leva para casa. Pedi demissão, o RH me chamou e me entregou aqui um documento. Pegue o documento, leve para sua casa, leia com calma, fale... Essa ajuda do ChatGPT. E importante, gente, se você não tem condições de ter um advogado, se você não conhece um advogado,
Procure o sindicato, às vezes, da sua categoria, porque tem assessoria advocatícia no próprio sindicato que te respalda, tem o próprio sindicato que tem a parte jurídica, tem defensoria pública, mas assim, nunca assine, nunca escreva, faça ali um documento a próprio punho sem você saber o que você está fazendo, se isso, né, vai ter uma consequência muito pior Uma depois. coisa que em Brasília aconteceu, assim, que eu acredito que em muitas empresas deve ter acontecido, é a questão do governo ter dado o domingo e os feriados gratuitos de passagem de ônibus. Uhum. E muitas empresas quiseram cortar a passagem daquele dia, daquela data, porque estava sendo liberado gratuitamente. Mas o sindicato deixa claro que se a empresa, né, não recebe de outro lugar e se está pagando certinho, não era para tirar passagem. Você teve alguma pergunta das empresas que você trabalha quanto a essa questão de passagem? Na verdade, não, mas é uma questão legal, porque uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem é que o passe para trabalho, vale de trabalho, né? O passe para você se locomover até lá, ele é responsabilidade da empresa. Então, independente se existe uma ação governamental que libera tais dias, que libera tais pessoas, né? Existem pessoas que têm transporte gratuito, estudantes e tudo mais. Isso é independente, né? Isso uma coisa não interfere na outra. É, e uma coisa que também é legal de ser falado e que muita gente não sabe é que muitas empresas têm convenções coletivas de trabalho e têm acordos coletivos de trabalho para certas classes que dispõem muitas regras, como não só como vale transporte, mas como vale alimentação, como hora extra, como férias, é, acúmulo de função, comissões, que as pessoas às vezes não sabem. Então, é bom também, né, quando você se especializa em uma área, trabalha, né, de certa forma numa área específica, seja, sei lá, categoria de garçons, categorias de enfermagem, categoria de domésticas. Existem muitas normas, além da própria CLT, além da Constituição Federal, que regulamenta essas relações trabalhistas. E relação trabalhista, gente, ela é uma garantia constitucional. Ela é resguardada pela Constituição Federal. Então, não é porque uma lei mudou num determinado lugar que vai mudar o seu direito trabalhista. O direito trabalhista, ele é muito sério. Ele, de fato, a justiça do trabalho, né? Então não fala, a justiça do trabalho é só para o trabalhador. Sim, porque a justiça do trabalho, ela visa garantir a parte vulnerável dessa relação. Então, numa relação entre empregado e empregador, a Justiça do Trabalho ela visa garantir os direitos do empregado. Muitas vezes a empresa vai ganhar, vai ter razão? Sim, gente, vai ter, né? Afinal de contas, o direito é feito de dois lados. Mas nenhuma regra ela vem para extinguir um direito trabalhista que já existe. Direito trabalhista você não mexe assim da noite pro dia. Então pode espernear, pode achar ruim, vai continuar pagando do mesmo jeito. Aproveitando falando sobre vale transporte, são duas perguntas sobre vale transporte e vale alimentação. A primeira é: se o trabalhador usa vale transporte para se deslocar de carro, por exemplo, em teoria ele não está usando transporte público. Isso é contra as regras ou não? Sobre o vale alimentação, alguns trabalhadores ele tem aquela dúvida de mas eu tenho vale alimentação, porém é para eu me alimentar em um restaurante perto do trabalho e não fazer compra do mês em casa e levar marmita, por exemplo. São Uhum. essas duas perguntas. Então, o vale transporte, como que ele funciona? Quando você é contratado, geralmente você responde um questionário, né, lá no seu contrato. Sempre tem e precisa ter, né? Tem empresa que não coloca e este é um erro, por isso que é importante ter uma assessoria jurídica. O empregado vai dizer se ele precisa de vale transporte ou não. Se ele marca lá que precisa, a empresa vai custear, né, o valor do transporte dele e a empresa pode descontar até 6% do salário para isso. Então, lá no contra-cheque, ele vai ver se ele optar por receber o vale transporte, ele
vai conferir lá que vem um desconto todos os meses de até 6%. Por que até 6%? Até 6% é o limite estabelecido, mas como eu falei, pode ter convenções coletivas ou acordos coletivos que mude essas regras. Por isso que é importante você também estar ciente desses acordos e dessas convenções. O restante desse valor ele vai ser custeado pelo empregador. Se a pessoa diz que não vai receber o vale transporte, mas a lei determina que o empregador custe com a locomoção, ele vai receber um adicional de salário para custear essa locomoção dele até o trabalho. Agora, o vale alimentação, vale refeição, diferente do que muita gente pensa, ele não é obrigatório. A empresa não tem obrigação de pagar vale refeição ou vale alimentação. E o vale refeição se diferencia do vale alimentação, né? Geralmente, quando você recebe o vale refeição, ele vai pagar refeições. Eu vou almoçar, eu vou jantar, eu vou lanchar e vou pagar aquela refeição. E o alimentação, ele tem uma forma um pouco mais genérica, abrangente, para custear, né, da forma que você achar melhor. Só que o vale refeição e o vale alimentação, ele é previsto apenas em normas coletivas. Então, só vai pagar se tiver um acordo coletivo ou uma norma coletiva que prevê este benefício para o trabalhador. Fora isso, a empresa não é obrigada a pagar. Agora, eu pago refeição, a pessoa está usando refeição e comendo em casa. Não tem nenhum óbice, né, de como a pessoa vai usar esse dinheiro, né, de como ela vai se alimentar com esse dinheiro. É um benefício previsto em lei. Se eu vou comer num restaurante ou se eu vou fazer minha marmita e levar, isso fica, né, a parte de cada um. Ainda sobre vale transporte. Se o empregado resolve, ele diz que precisa do vale transporte, mas ele vai de carro, de moto ou de bicicleta, enfim. Ele, de forma legal, ele pode continuar recebendo esse vale transporte ou não? O que acontece? Foge muito da esfera do empregador supervisionar, né, como a pessoa está indo, como que ela está usando esse vale. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente vê, né, a pessoa vende o vale. E isso pode configurar crime também. Porque você recebe, a empresa é obrigada a pagar aquele valor num cartão, ela vai destinado para uma pessoa específica. Se a pessoa está transferindo isso para outra pessoa, isso pode configurar, mas é muito difícil de supervisionar. Então, assim, a não ser que a empresa consiga provar que aquele valor está sendo desvirtuado, etc., transferido para outra pessoa, ela não pode simplesmente cortar porque a pessoa veio de carro, né? Porque tem muita gente também, não, eu recebo no cartão, tá ali. O papel da empresa é fazer o quê? Ter um cartão, depositar, é o que a gente, né, sugere, inclusive, não pague o vale transporte em dinheiro. Mas por quê? Pode também pagar. Por quê que não pode pagar em dinheiro? Porque Pode. É uma sugestão, na o verdade. dinheiro e o vale alimentação é o mesmo valor que a empresa vai pagar, né? Vamos supor. E aí, o vale alimentação, quando você recebe, a maioria vai vender. Então, aí o cara fica com 30% do dinheiro ali do vale alimentação. Não seria muito mais viável a empresa pagar no dinheiro, para a pessoa ter o dinheiro todo, em vez de ficar procurando formas de ganhar, entendeu? Porque tem gente que o salário já não supre, né? Então a pessoa precisa, né, do alimentação, né? Hoje em dia, existem muitos meios de pagar, né? O pessoal, eu digo que assim, né? Vamos dizer assim, estou divulgando para a empresa agora. É uma forma mais organizada, eu vejo, de você repassar esse dinheiro. Por quê? Eu já atuei em muitos processos que existe uma dificuldade enorme, assim, no tal pagamento por fora. Não sei se vocês já ouviram falar, é um termo muito usual, assim, valor pago por fora. A gente vê muito isso em processo. Você recebe ali o seu salário X, está depositado na conta, tem ali uma forma organizada, está de acordo com o seu contra-cheque, mas tem os famosos pagos por fora. Caiu aqui na minha conta num mês R$300, no outro 280, no outro... Os adicionais, né? Vai caindo ali uns pingados, né? Vamos dizer assim.
Chega numa ação trabalhista, o que o advogado vai alegar? Ah, isso daqui é salário pago por fora. Esse valor ele vai ingressar no FGTS, no seguro-desemprego, no 13º, nas férias. Se a empresa não tem como comprovar do que é aquele valor, este valor é referente ao transporte, depositei no dia tal. Ah, nesse mês foram tantos dias trabalhados, tanto de transporte, é referente a isso. Isso acaba desvirtuando um pouco esse caráter da verba de transporte, da verba de alimentação. Por isso que quando a gente, né, presta essa consultoria, a gente sugere o quê? Tenha um meio X de pagar esses valores. Não quer dizer que a empresa é obrigada, eu sou obrigada a fornecer um cartão. Aqui no DF, por exemplo, é possível que a pessoa vá até o guichê de transporte da Secretaria de Mobilidade, faça o seu cartão, ou se ela já tiver esse cartão, ela vai pegar o número e passar para a empresa. O número do meu cartão de transporte é X. E a empresa vai depositar direto, a partir de um boleto que ela emite lá no site, o vale transporte para aquela pessoa. Dificulta, o empregado, eu não quero usar esse valor, eu vou usar de carro e tudo mais. Mas o que eu vejo? Por mais que a gente saiba que isso existe, a realidade de quem recebe vale transporte é muito mais de quem precisa de vale transporte, sabe? A gente acha que, não, a maioria quer usar o dinheiro do vale transporte, a maioria quer usar o dinheiro do vale refeição, do vale alimentação. Mas é um equívoco, porque na verdade, quem opta pelo vale transporte realmente precisa de transporte para trabalhar. Quem opta por vale Você alimentação quer dizer que a realmente maioria, precisa. né? Vai ter sempre um ou outro que vai de Uber pro trabalho. Então, assim, é difícil a gente querer generalizar essa regra com realidades outro vai de Tá, diferentes. vamos colocar uma seguinte situação. Que em Brasília está crescendo muito o movimento de pessoas andando de moto, por exemplo. Até porque, no fim das contas, sai quase o mesmo preço, ou ônibus ou Acho que eu moto. vou comprar um E moto patinete. ainda sai mais rápido. Aí o cara, mas eu preferia gasolina. Mas isso é dada a opção pro empregado. Quando você é contratado, você vai falar, olha, eu quero receber vale transporte. Vem o desconto no seu contra-cheque e vem o valor do vale transporte. Aí ele vai receber Eu em não dinheiro, no quero, eu caso. quero o adicional porque eu vou de carro. Então a empresa vai dar o adicional para você se locomover até o trabalho e paga em dinheiro. Então é opcional também. Não é assim, uma regra, a empresa só pode pagar com vale transporte e tem que ser o cartão. Não. Porque eu já percebi muito, Existe a flexibilização aí. quando eu já trabalhei em algumas empresas, não, a gente só paga em vale transporte. Não paga em dinheiro, não paga de outra forma. Então, assim, o empregador ele tem o direito de escolher a forma como ele quer ser pago, ou somente a empresa que dita a regra? A forma não. Ele tem o direito de decidir se vai receber o vale transporte ou se recebe esse adicional para poder ir. Mas como vai ser pago esse valor especificamente, não. Diferente do contrato de estágio, por exemplo. O contrato de estágio, que é um contrato civil, ele prevê obrigatoriamente vale transporte. E aquilo tem que ser pago exatamente como vale transporte no valor do dia da tarifa de ônibus. E ponto final. E isso é indiscutível. Mas a gente tenta flexibilizar, né? A gente pensa, vamos flexibilizar, para a pessoa vai ser melhor. Mas quando você olha né, de um panorama maior, quando você pensa em direito trabalhista para todos, para toda a sociedade, o ideal é que seja o preto no branco, né? Pague o vale transporte, assine lá se você quer ou não receber. Se você vai receber, vem um desconto e eu vou te pagar no cartão. Porque você resguarda ambas as partes. Algum empregado já te procurou para você processar o seu cliente? Não, Eu nunca acho que isso aí não aconteceu. acontece não, né, Sheila? A pessoa sabe que ela é a advogada da empresa. Vai procurar ela pra processar a Às vezes empresa não que ela sabe. trabalha? Às vezes só sabe que ela é advogada. Não, a maioria dos funcionários sabe quem é o advogado da empresa. Geralmente o empregado É. conhece. Já sabe quem que tá atuando na Eu tenho uma causa. pergunta muito importante. Vamos lá. Quando o empregado ele é mandado embora e qual o prazo para ele receber a rescisão dele? 10 dias, gente. Não pode passar. São 10 dias para você receber as suas verbas rescisórias. Corrido ou útil? São 10 dias corridos. Não Então são 10 não dias pode úteis. receber o dinheiro depois de 10 dias. Isso. Tem até 10 dias Até para 10 pagar. dias para Férias pagar. também até 10 dias?
Ou pelo menos era, não sei. Não, férias é antes, né? Férias é antes, você recebe Férias é antes de antes, tirar. você recebe as férias antes de tirar. Você vai fazer o que nas férias sem dinheiro? Se bem que quando você volta faz também sentido. você fica liso que nem um quiabo, né? Porque o povo pensa Exatamente, que porque férias você é as antecipa. mil maravilhas. Ah, vou receber. Mas só vai antecipar o salário do mês que vem. Exatamente. Tu vai pegar o salário do mês que vem e vai fazer o que pra pagar o aluguel do mês que vem? Resumindo, as férias só tirando o descanso e o Não, terceiro tem, e tal, então, tem em termos 30%, né? financeiros, é ilusório. Não, tem 30%, né? Tem o adicional de férias, mas férias nada mais é que antecipação. Então, Mas geralmente a tem um gente tem que falar. adicional, Tem um né? adicional, mas assim, é um adicional que 300 não vai reais, fazer vamos tanta supor, diferença. se for no salário mínimo aí... Não é como se você estivesse recebendo um salário a mais, É. né? E muitas pessoas não sabem dessa informação, não são comunicadas. E quando chega no mês seguinte, cadê o meu salário? Não tenho salário. Então é uma ilusão, Lógico que é uma em ilusão. termos financeiros, né? É que no FGTS todo mundo saca aí o saco aniversário achando que tá tirando o dinheiro do banco, mas o banco tá ficando com metade do seu dinheiro, porque você simplesmente tá fazendo um empréstimo com o seu próprio dinheiro. Tem isso. Você tá lá, quando você saca o FGTS, saca aniversário, nada mais é do que um empréstimo bancário com o seu próprio dinheiro. Você tem um dinheiro lá, vamos supor, R$ 1.000. Aí o banco, vê se eu tô certa, fala assim, 500 é meu, os outros 500 eu te dou. Por quê? Esse dinheiro não era para você sacar naquele momento. Aquele dinheiro era para você sacar quando você fosse mandado embora. Mas como você tá precisando do seu dinheiro por agora, eu te empresto metade e pego metade para mim, porque eu não vou ficar dando dinheiro de graça por aí. É tipo isso. E ainda tem a questão, né, que muita gente não sabe, mas se você opta pelo saque aniversário, recebe ali o dinheiro e num determinado período você venha a ser demitido, você também não consegue sacar o fundo de garantia. E isso não tem nada a ver com a empresa. O empregador não vai fazer nada, não vai fazer milagre. Na verdade, Não- você não consegue sacar porque não tem mais dinheiro lá, né? Pra você sacar. E muitas vezes até tem um remanescente, porque às vezes a pessoa não pega todo o valor, mas ela não consegue pegar no final da rescisão porque tem um período ali que você precisa de carência, né? Vamos Mas dizer. ela consegue pegar com empresas ou até mesmo pelos aplicativos do banco e não saca aniversário dela, se ela ainda tiver saldo. Que eu sei que aconteceu já. Uma vez eu peguei uma senhora no banco falando pra ele, mas eu não fiz, não. Ele fez sim, mas isso aí eu só mudei de saque rescisão pra saque aniversário. Eu não sabia que isso aí fazia isso, não. A mulher mudou o sem saber e nem pegou o dinheiro. Ela só mudou de um para outro porque falaram para ela que era melhor ela botar no saque aniversário, tu acredita? E ela não pegou Acredito. nada, ela não tirou R$ 1 do banco. Só que ela, como ela mudou, quando ela foi mandada embora, ela não conseguiu sacar. Eu tava tão passada com ela brigando com o atendente do banco que eu esqueci de falar, moça, vem aqui, vamos tentar tirar comigo. Isso é muito comum quando tem alguma questão assim, né? Que é relacionada a dinheiro, o dinheiro tá ali parado. E as pessoas vão no oba-oba e às vezes não lê as entrelinhas, né? A gente falou que, gente, leia, busque informação, leia todas as regras do aplicativo. Porque às vezes é dinheiro agora, mas às vezes você tá antecipando, se você tá trabalhando, se você tem plano de sair, isso daqui não é dinheiro depois. Então tem que ter muito cuidado quando vocês, né, vão lá e às vezes só vou mudar aqui, depois eu leio. Vou entrar aqui no aplicativo, vou fazer a opção, depois eu vejo o que é isso aqui. Não, gente. Leia, atente as regras antes de tomar qualquer decisão nesse sentido. Deixa eu te perguntar. Quem trabalha sem carteira assinada tem direito a receber alguma coisa quando é mandado embora? Então, via de regra, né, o que a gente mais vê é o tal do, entrei, prometeu assinar a carteira, não assinou, fui ficando, não assinou. Essa pessoa pode ter direitos, obviamente, dependendo ali de como era a prestação de serviços, mas muitas vezes vai acontecer de ser necessário entrar com uma ação judicial para receber. Pode ser que isso ocorra sem ação judicial, pode ser que ocorra sem ação judicial, mas o que a gente mais vê acontecendo é ser necessário entrar com uma ação. Se não assinou a carteira, significa que é Tem porque o não queria famoso, pagar, né? a pejotização também, né? Tem a famosa pejotização, que hoje, inclusive, está sendo analisada pelo STF, né? Depois de tantas discussões na esfera trabalhista, pela Justiça do Trabalho. É um tema que já está sendo analisado pelo STF, inclusive ações trabalhistas atualmente que envolvem pejotização estão suspensas, até que seja julgado.
Então, é um tema muito sensível, porque a prestação de serviços pela famosa pejotização, ela em muitos aspectos se parece com o vínculo de emprego. Muitas vezes pode ser de fato um vínculo de emprego e muitas vezes pode não ser também, né? Que a gente fala que existe muita gente que faz prestação de serviços, mas às vezes não tem exclusividade, você tem ali, né, coisas para cumprir e às vezes não configura, né? Não preenche todos os requisitos, mas a pessoa ainda assim vai entrar na justiça, vai tentar ter esse vínculo reconhecido. Então, hoje a gente tem um tema no STF para ser julgado, que ele visa o quê? Primeiro, determinar quem que vai, né, em âmbito jurídico, determinar se esse vínculo é de emprego ou não, se é a justiça comum, a justiça civil ou se é a justiça do trabalho. Então, eu tenho um contrato PJ ou de prestador de serviço, porque o prestador de serviço pode ser pessoa física também, vamos dizer, mas eu tenho um contrato PJ ou de pessoa física que não é vínculo de emprego. Onde que eu vou entrar com essa ação? É na justiça comum, para primeiro dizer se esse contrato é válido, se é inválido, se é nulo ou não, ou é direto na justiça do trabalho. E também o STF vai decidir quem deve comprovar, porque quando você entra com uma ação, existe o que a gente chama de ônus da prova. Quem tem o dever de comprovar se o vínculo existe, se não existe, é o empregador, é o empregado? Quem que vai trazer essas provas no processo para ser analisado? Então, é um tema polêmico e sensível que em breve teremos aí novidades. Deixa eu te perguntar, a empresa pode obrigar a pessoa a fazer hora extra? Existe um limite? Como que funciona? Existe um limite, pode ser requerido que faça horas extras, e esse limite é de até 2 horas diárias. Lembrando que a gente tem que ter um intervalo também, né? Só 2? 2 horas é o limite. Acho que O banco de acho que hora o povo não tá sabendo é disso aí legal? não, hein? É legal, mas o banco de horas ele entra naquela questão de existir norma coletiva e acordo coletivo para regulamentar. Então, como eu vou tratar o banco de horas? Qual o período para cumprir essas horas, né? A partir de quando que eu não posso mais cumprir, tenho que pagar? Então, a gente tem muitas questões que são previstas em regulamentação própria de norma coletiva e acordo coletivo. Se o empregado falar bem assim, ó, meu horário é até às 18, depois das 18, sei lá. Quer minha hora extra? Minha hora extra é R$ 100. Você quer? O empregado pode fazer isso ou não? Não, porque um dos requisitos da relação de emprego é a pessoalidade. Então, eu não posso determinar que outra pessoa faça a minha função. Ninguém pode fazer a minha função, senão descaracteriza o vínculo. Se você pode mandar outra pessoa fazer o seu serviço, ela não é mais vínculo de emprego. Sim, mas eu falo assim, o empregado determinar, minha hora extra fora do horário é X. Ele precificar Determinar, o isso. valor? Não, também é determinado em acordo coletivo e norma coletiva. E Então ele pode escolher não fazer também. Pode escolher não fazer. em vez de receber em dinheiro, ele pode trocar por folga? Pode, é a famosa compensação. Mas aí essa questão é prevista em norma coletiva e acordo coletivo, e aí vai variar Eu tô com muito, medo de né? fazer mais uma pergunta e ele vai responder isso. Gente, infelizmente. Porque assim, a hora extra, por exemplo, de uma enfermeira vai ser diferente da hora extra de uma doméstica. A hora extra de uma pessoa que trabalha à noite, vamos dizer, que tem turnos noturnos, vai ser diferente de uma pessoa que trabalha só durante o dia. Então, você tem especificações para cada função. E o que acontece? A gente tem hoje no Brasil, né, falando de legislação brasileira, as classes, né, as classes trabalhistas, os sindicatos, tanto do trabalho quanto os sindicatos dos empregadores. Então, vamos dizer, cada um busca o melhor para sua categoria de professor, de motorista, etc. Então, a CLT, por mais que ela vise garantir direitos, ela visa de forma mais ampla, porque não tem como você regulamentar nas leis trabalhistas ou na Constituição o que vai valer para todo e qualquer empregado, para todo e qualquer trabalhador, quando existem muitas peculiaridades para cada função. Então, por isso que é importante, né? Eu lembro que um tempo atrás discutia muito a importância do sindicato. O sindicato não faz nada, a gente está ali pagando, mas o sindicato tem uma função de buscar garantir direitos
e garantias para funções específicas, porque quem sabe, né, onde o calo aperta ali é quem está trabalhando naquela área. Você já pegou uma situação muito absurda na justiça? Muitas. Não Depende esconda ali. nada. Ah, gente, eu digo assim, que no trabalho a gente vê de tudo. Eu já peguei situações, assim, constrangedoras. Contesta. Ah, hã? Contesta. Ai, deixa eu ver. É porque é delicado, né? A gente tem sigilo. Não, mas aí Não você não precisa precisa contar nomes. citar Mas, nomes. olha, situações, vamos dizer, de pessoas serem desligadas por práticas sexuais dentro do trabalho. Eita! O negócio E, tava pegando, era fogo no trabalho. Misericórdia. gente, muita. Com o patrão? Não, já peguei entre colegas, né? Assim, entre colegas de Mas níveis aí hierárquicos foi diferentes. pego. Neste caso Foi pego no momento? específico, as pessoas usaram um software interno para se comunicarem. Então, isso foi pego através de um procedimento interno. Mas também já. Soft, uma conversa num Aham. sistema? Isso. Meu Deus, e as conversas abriu pra todo mundo. Não existe o WhatsApp, não? Meu Deus do céu, que loucura Não existe foi essa? Tinder? Nesse local loucura específico, foi não, essa desse não povo? podia usar o telefone pessoal. Então, foi o meio de comunicação que as pessoas, né, Ninguém tinha como utilizaram. apagar isso, não? Mas já teve também casos de denúncia, né, de flagra, e a pessoa denunciar. Já vi casos do empregado pegar o veículo da empresa, dirigir embriagado e separado em blitz. Então, assim, assédio também, né? Assédio moral, assédio O sexual, que é seria um muito assédio comum. moral? Assédio moral, Chamar você de burro. Seu sim. burro. Não, Isso é isso aí no assédio Nordeste é moral, o que mais gente. tem. Aí- Poxa, eu já tive um abençoado que me chamou de. Falou que eu não sabia fazer conta. E eu era bem novinha, sabe? O assédio moral, ele é interessante, porque muitas vezes a gente acha que é uma prática de cima para baixo, né? Ah, tô sofrendo assédio moral do meu chefe, da pessoa, do dono da empresa. Mas não, o assédio moral, ele pode ser praticado entre colegas, ele pode ser praticado numa brincadeira, entre aspas, no famoso, ah, não, a gente só tá brincando. Ah, não, falei sem querer. Então, assédio moral, ele pode ser praticado em várias vertentes, tanto na horizontal quanto na vertical. Aquela brincadeira que a gente fala que a pessoa é lerda ou qualquer. Pode ser considerada Pode ser assédio moral. considerado. No ambiente de trabalho, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, como a gente fala e para quem que a gente fala, né? Quem tá ali em volta, porque às vezes uma brincadeira pode custar caro. Então, você constranger a pessoa, você humilhar, tudo isso vai configurar o assédio Tá bom. moral. Vamos supor que eu tenho uma colega. Vamos supor, não é Meu Deus, verdade. o estilo tá abençoado. O tal do amigo e colega aqui. Que assim, de fato, ela é. Eu vou usar a palavra para não ser um assédio moral, tá? Ela é devagar e lenta. Devagar e lenta é assédio moral, se eu falar assim? Pô, tá Então, chamando que a palavra menina que eu de vou usar? lesma. Lesminha, lesmona, entendeu? Depende, porque assim, cada pessoa tem um ritmo. Se você tem que trabalhar cumprindo uma determinada meta, você tem um prazo e ele não está sendo cumprido, isso é um problema de gestão, Tá né? bom, vamos lá. Ah, coloquei Então, uma pessoa. eu vou reformular minha frase. Essa pessoa está entregando o trabalho dele abaixo da meta. Pronto. Não é um assédio moral até aqui. Se você não usar as palavras lerda, lenta ou qualquer coisa do Tá bom. tipo Ela tá entregando. pra conversar com ela, Tá bom. não vai ser, mas é direito do empregador cobrar também, né, que a pessoa entregue aquilo para a função que ela foi contratada. Ótimo. O empregado, ele pode gravar uma conversa? Gravar? Pode. O que ele não pode é usar essa conversa para disseminar qualquer questão contra a empregada. Um tempo atrás eu recebi uma ação que uma empregada, né, a trabalhadora saiu da empresa e publicou naquela avaliação do Google uma 4 linhas falando mal do chefe. Odiei trabalhar nessa empresa, foi muito ruim, o cara é um bruto, só fala gritando, etc, etc, etc. Publicou ali no Google.
Mas assim, né? Quando essa ação chegou, eu lembro que o pessoal falou Mas assim, é uma isso não vai dar- avaliação isso- pública, né, não? isso não vai dar em Então, nada. mas não é pra avaliar? Mas a partir do Ela momento, avaliou. mas a partir do momento que você especifica a pessoa e que você, né, traz aquele conteúdo assim muito Eu tinha botado o chefe delimitado, da empresa. ele é uma acusação. Ele passa a ser, eu estou acusando publicamente a pessoa de tais E práticas. quem ganhou? A empresa. A bichinha Por saiu e ainda se lascou com o Ainda, processo. isso, Oh, ainda meu teve Deus. que pagar a indenização e excluir o comentário. Então é muito delicado. Por isso que eu falo, o assédio moral a gente acha que não, mas ele pode partir do próprio empregador, como do próprio empregado, quanto do colega. Gritar com funcionário também dá, né? Gente, tanta coisa. Gritar, expor, ridicularizar, humilhar, fazer piada, falar alto, cobrar de forma vexatória a sua colega. Ela não está entregando, né, o serviço para o Isso, qual ela foi não é lenta, contratada. ela não é lerda, tá? Mas- Só não tá entregando. Mas aí você vai falar na frente de todo mundo, fulana, senta aqui, né? Tem 5 funcionários. Você não tá dando conta, você não entrega, a gente vai ter que rever. Isso é vexatório. Por mais que eu tenha possibilidade de cobrar o meu funcionário, né? De falar, funcionário, infelizmente você não está, né, entregando tanto quanto a gente gostaria. Vou ter que te desligar, vou te aplicar uma advertência, precisamos rever, preciso saber o que você, né, se você tá passando por alguma coisa, por que que você não tá conseguindo superar as nossas expectativas, atender, né, as nossas expectativas. Mas diferente disso, você vai falar para todo mundo, isso é vexatório. Então, a empresa, ela tem muitos meios de lidar com o funcionário quando existe algo errado. Que é a advertência, né? Você pode dar uma advertência verbal, você pode dar uma advertência por escrito, pedir para assinar, você pode aplicar uma suspensão e pode também aplicar uma justa causa por alguma coisa, mas jamais, 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 jamais de forma pública, de forma vexatória ou trazer isso para o conhecimento de outras E pessoas, quando porque vem é de um assédio. cliente, por exemplo? O cliente Do cliente pro empregado, por exemplo. do Não, cliente mas pro aí cliente sempre tem razão, Chiu. o famoso Não. cliente sempre tem Sempre razão. tem razão. Tu acha que o dono da empresa vai dar. Eu sou acostumada a sacudir a cabeça e aham. Mas é assédio Aham. moral ou não? Mas aí você não pode cobrar do empregador. Se o assédio parte de um cliente, o cliente me assediou sexualmente. O cliente veio aqui, deu em cima de mim, passou a mão, não sei, qualquer coisa sentido. Quando eu saí, tava esperando ali na porta. Isso já passa para um aspecto que não é da justiça do trabalho. Aí você vai procurar A polícia. justiça civil, entendeu? a Se estiver polícia, esperando fazer na um porta, boletim. você vai procurar a Então, polícia. resumindo, eu não posso falar que uma colega é lerda, mas se eu for numa loja e falar que a pessoa é lerda, eu posso. Poder não pode, porque aí não. ela vai ligar pra polícia e vai falar que tem um doido lá gritando com ela e chamando Não, ela de eu- burra. Aí eu falo, policial, eu só falei que ela é lerda. Deixa eu te falar. Uma pergunta polemiquíssima. Pode-se demitir um funcionário por WhatsApp? Olha, a legislação não traz uma regra, vamos dizer assim, olha, eu tenho aqui um procedimento para você fazer a demissão. A forma de demissão, ela tem que ser formal, né? Você tem que dar conhecimento ao seu funcionário de porque que ele está sendo desligado. O ideal é que isso aconteça de forma presencial. Por quê? Porque você precisa formalizar, você precisa assinar os documentos, você precisa assinar a sua rescisão. E hoje em dia a gente vê, né, que tem, não, é muito mais fácil você fazer por e-mail, você fazer de tal forma. Às vezes a pessoa não trabalha na empresa, trabalha de home office, às vezes o RH em outro local. Então pode ocorrer dessa formalização vir por outros meios, vir por e-mail, vir pelo próprio WhatsApp, e isso em si não é um problema. O problema muitas vezes é se isso é mandado num grupo, se isso é feito de forma desrespeitosa. Você não serve mais, tá aqui a sua rescisão. Não sei quando que vai ser pago, isso aí você vê depois. Então, a forma como você faz, muitas vezes vai ter essa implicância, né? De que, nossa, me demitiram do mais absolutamente nada, não justificado. A demissão, ela tem que ser justificada
não, né, a justa causa, né, vamos dizer, se você demite por justa causa, você tem que ter uma causa prevista em lei para fazer aquela demissão e tem que comunicar ela de forma oficial e formal. Mas se você demite sem justa causa também, o ideal é que você justifique essa rescisão, traga a formalidade adequada para ela. Deixa eu te perguntar. É uma pergunta também muito importante. Quando você faz 1 ano de empresa e você quer tirar férias, qual é o limite que você tem que esperar para a empresa te dar as férias? Que às vezes você faz 1 ano e daqui 2, 3 meses você já quer tirar férias. Gente, olha, por mais que seja ruim saber disso, e eu sei que muita gente tem essa dúvida, quem decide o período de férias não é o empregado, não é o trabalhador. Quem decide é a empresa. Então, eu quero tirar em julho porque é o mês das férias dos meus filhos. Isso vai depender exclusivamente do empregador. Então, quem vai decidir o período de férias é o empregador, porque as férias, ela tem que ser a conveniência do que a empresa necessita, né? Agora, existe sim um período, né? A gente fala que tem o período aquisitivo, que eu trabalho ali 12 meses para ter direito a tirar férias. Então, não quer dizer que eu fiz 12 meses de empresa, eu tenho direito absoluto de férias. Não. A partir desse mês, desses 12 meses, você adquiriu o direito de ter férias. E aí tem o período concessivo de férias, que são mais 12 meses. Então, a partir do 12º mês de trabalho, eu adquiri o direito e eu tenho 12 meses para que a empresa me conceda as férias. Depois de 12 meses a empresa não me concedeu, aí ela tem que pagar as férias acrescido de multa. Mas antes disso, vai ser discricionariedade do Então, empregador. Realmente ela é advogada de empresa. Com certeza. Mas aí ela já tá fazendo o peixe dela. Ela Já fala falei muito da bem aqui, multa, então gente. tá Olha, o certo. empregador, você fez 12 meses Mas o de casa, empregador, mais 12 ele não deu? geralmente espera sempre o último mês antes de vencer as segundas férias. Acontece Mas muito. lógico, quando você tem um poder maior dentro da empresa que você pede com jeitinho. É sempre bom ter boas relações, poder conversar. Eu sei que muitas realidades, né, estão distantes disso, mas por isso que eu falo, empresas, tem assessoria jurídica, consulte um advogado, tem alguém especializado nessa área para não ter dor de cabeça, para manter uma boa relação com o empregado, para ter tudo certinho, documentação, direitos regulamentados, porque é bom para ambos os lados. Com certeza. Isabela, foi um prazer ter você com a gente aqui. E assim, eu amei muito. Eu acho que esse assunto ele rende mais uns 3 episódios, né, não, Chilo? Sim. Mas já tem mais de 1 hora de Se sente podcast convidada aqui. Eu para uma ainda próxima quero. vez. Ainda tenho dúvidas aqui para tirar. Mas foi um prazer imenso ter você aqui. Espero muito que você tenha gostado de participar, né? Me fale aí o que você achou de ter participado. E deixa um recadinho pra galera de casa ou alguma mensagem que você ache muito importante pra galera de casa, mas não pras empresas, pro trabalhador. Olha lá. Muito obrigada, Joy. Foi também uma grande satisfação. Estou surpresa, né? Porque eu cheguei aqui um pouco receosa de como, né, vai ser o podcast. Mas foi muito bom. De fato, o direito do trabalho, ele flui muito, porque, gente, tudo permeia o trabalho. Assim, a gente vive, né, numa sociedade capitalista. Então, você tem mão de obra, você tem funcionário, você tem empregador. Então, o direito do trabalho está no cotidiano. Não tem como fugir disso. Então, muito obrigada pela oportunidade. Espero que tenha sido proveitoso para quem está assistindo, né? Que vocês tenham aí, né, tirado algumas dúvidas. E o que eu posso deixar de mensagem? Busquem saber seus direitos, busquem conhecer, tanto, né, como eu falei, não procure saber os seus direitos só quando você for se desligar de uma empresa. Busque saber os seus direitos antes da admissão, no processo seletivo, né? Eu acho que a gente tem que, como sociedade, pensar no valor do trabalho. Eu sempre gostei muito de direito trabalhista, antes mesmo de me tornar advogada, né? Antes de vir para a área trabalhista, eu atuei muito tempo na área civil, mas sempre fui apaixonada pelo direito de trabalho. E o direito de trabalho, ele regulamenta
questões que envolvem a gente não só o trabalho. O trabalho, ele vem para nossa vida, ele impacta no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa relação com os nossos filhos, com os nossos pais, na nossa casa, né? Hoje a gente vê aí uma discussão sobre a escala de trabalho 6x1, porque trabalho é sinônimo de dignidade, dignidade de quem põe o pão de cada dia na mesa de Você casa. acha que isso vai acabar? A escala, eu acho que ela vai se regulamentar de uma forma melhor. Assim eu espero, né? Eu torço sempre pelo progresso dessas garantias, porque, querendo ou não, qualidade de vida, você trazer possibilidade de descanso, você trazer possibilidade de lazer, é o mesmo que pessoas mais felizes e pessoas produzindo mais. A gente acha que não, a gente acha que tem que explorar até a última gota do trabalhador, mas esse é um grande equívoco, né? Trabalhadores descansados, bem alimentados, com estrutura, trabalha melhor em prol da sociedade, então todo mundo cresce. Quando você garante direitos para os seus funcionários, você garante uma empresa com uma vida maior, com menos impactos de ações judiciais, com mais respaldo, né? Com um retorno maior para a sociedade. Então, vamos repensar o direito do trabalho, vamos repensar as nossas garantias e as garantias, né, do empregado enquanto empresa para que isso possa crescer. Gente, foi um prazer ter você aqui. E não esqueçam do nosso Pix aqui, ó. Nosso Pix aqui de doação para que nosso projeto continue. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, de ativar a notificação. E até a próxima. Beijo da Joy. Tchau, tchau. Estilo desligando.